relação à representação sindical, caso no próximo ano, dia 1º, se você seja o candidato eleito, como será essa sua relação no seu governo com a representação sindical? Eu julgo que é fundamental a importância ter conversa, diálogo e portas abertas com as entidades do terceiro setor. O sindicato hoje, que representa os servidores municipais, é a CISPUM, ao longo de todo o ano já concretizou essa representação. Então vai ter portas abertas do diálogo com o nosso governo. Um governo com uma gestão de prefeito, com os diretores, com a equipe de governo nossa, para que a gente possa sempre representar a ponta principal, que é o servidor público. Então, certamente, diálogo e portas abertas com a CISPUM. Perfeitamente. Porque, inclusive, na sua entrevista, acho que foi na TV Santa Cecília, o senhor até fez um comentário de ter a representação na cidade, mas o senhor reconhece, então, que existe a representação sindical aqui no município? Eu, no debate, tive a oportunidade de falar um pouco do nosso plano para o servidor público. Então, claro que em pouco tempo, mas a nossa ideia é que o sindicato, que a CISPUM, represente esses funcionários, tenha um diálogo, conversa com a gente, porque nós temos um plano de governo que foi até formalizado na campanha agora, que está público no TRE, e lá certamente nós destinamos um espaço prioritário para o plano de governo na parte do funcionário público. Então, esse diálogo nós vamos ter para colocar em prática todas essas ações, certamente com o sindicato. Certo. Quanto à reforma administrativa, como o senhor vê o governo? O senhor tem alguma pretensão, ou tem já dentro desse teu plano de governo, de ampliar, reduzir as pastas? Qual que é a sua meta dentro desse Seria muito importante uma reforma administrativa, muito importante. Nós temos que ver a viabilidade disso para 4 anos. Hoje uma gestão tem algumas coisas que são prioritárias no fato emergencial, rápido, essencial, e tem algo que pode ser programado em agenda para de repente 3, 4, 6 anos. Então a reforma administrativa, o Mongaguá hoje ainda trabalha em cima de diretorias. Então é importante a gente ter, pelo menos nas principais pastas que tem uma questão de responsabilidade fiscal, saúde, educação, a gente começar com uma reforma administrativa e complementar elas, passar de diretoria para secretarias, dando mais autonomia, dando orçamento, dando uma fiscalização, uma moderação, uma regulação desses setores dentro da prefeitura. Então, eu vejo com bons olhos essa questão, porém nós temos que ver a viabilidade disso dentro dos 4 anos. Perfeito. Quanto a cargos comissionados, candidato, a legislação fala sobre limite de razoabilidade, porém não é categórica quanto a um percentual do que seria essa razoabilidade. O que o senhor pensa sobre isso? Qual seria essa razoabilidade nessa ocupação de cargos comissionados? O razoável hoje é não ter na prefeitura mais cargos comissionados do que os cargos, os cargos efetivos. De carreira, efetivos, os concursados. Então, hoje a prefeitura municipal ela ainda está no equilíbrio, porém nós precisamos cada vez mais abrir a possibilidade de novos concursos, processos seletivos, fazer com que a administração pública sirva mais de cargos efetivos do que de cargos comissionados. O senhor daria prioridade, então, tem a intenção de tentar inserir mais efetivos dentro desses cargos? Com certeza, é dessa maneira que a administração pública tem que trabalhar, abrindo oportunidades, mas através de uma questão formalizada que é o concurso público. Perfeito. E existe aquela questão de que, sabemos que, obviamente, por ser cargo comissionado, são pessoas de confiança. Dentro desse pessoal de confiança, o senhor tem um parâmetro, se tem a possibilidade de funcionários de carreira ocuparem esses cargos? Com certeza. Aproveitar quem realmente já conhece da administração pública, quem já está inserido na máquina pública e poder dar a oportunidade deles até crescerem dentro da administração. Isso daí, claro, no cargo comissionado, a gente tem para uma questão de confiança, de proximidade, porém não pode servir de cabide de emprego. Colocar pessoas que só por questões eleitoreiras ou campanha política trabalharam
numa campanha e que vão servir depois para a administração nos cargos prioritários. Não é isso. Nós temos que servir desses cargos comissionados aqueles coordenadores ou diretores, aqueles que vão estar numa confiança, numa questão de confiança com a administração do prefeito, para a gente poder, junto com os efetivos, junto com a administração pública, realizar os trabalhos. Perfeito. Ainda tem uma questão que é até delicada, que é a questão do pessoal que é da frente de trabalho ou bolsa auxílio, como queiram, né? Porque esse pessoal, por serem inseridos dentro de um programa social, até mesmo a representação sindical, nós não temos a representação dessas pessoas. E elas atuam na administração pública como trabalhadores. Infelizmente, já, como eu repito aqui, semanas anteriores flagramos até acidente com pessoas nessas circunstâncias. E infelizmente eles não têm amparo laboral. Todas as questões quanto a férias, 13º, todas as garantias de um trabalhador eles não têm por estarem dentro de um programa social. E é vastamente utilizado pela administração pública. E são pessoas que necessitam dessa ocupação, porque na verdade eles estão ali para tentarem uma qualificação e serem reinseridos no mercado de trabalho. O senhor, como candidato, como o senhor vai tratar esse caso, candidato? Bom, primeira questão é que o programa de frente de trabalho, Bolsa Auxílio, como programa social, ele é um ótimo programa. Porém, o problema é que desvirtuaram o programa, acabaram preenchendo essas vagas em ocorrência dos cargos efetivos ou do concurso público, começaram a colocar o pessoal de Bolsa Auxílio para grandes funções de grandes responsabilidades, que acaba até prejudicando até o contratado, até a pessoa inserida no programa. Por quê? Hoje nós nos deparamos, estamos fiscalizando e denunciamos a questão de bolsas auxílios, frente de trabalho em guarda municipal, em setor como Semutran, em setor como saúde, como motorista, desvio de função total do que era o programa. E infelizmente, para a prefeitura isso, a médio e longo prazo, isso aí é um problema. Sim. Porque o contrato ele tem vigência, ele deveria ser apenas um estímulo para que essas pessoas tivessem algo melhor em vista, né? Um novo emprego, ou passar no concurso público, e aí acabou acomodando esse pessoal por um longo período e desvirtuando as funções. Então, nem é qualificada para estar ocupando uma determinada função. Sem qualificação, sem concurso, sem as garantias... principalmente isso, sem as garantias trabalhistas. Exatamente, as garantias trabalhistas, salariais. Então tudo isso nós temos que reaver, mesmo porque já tem um processo encaminhado na Justiça, tem um termo de ajuste de conduta, que o prefeito, qualquer que seja o prefeito, ele vai ter que reanalisar a questão do Bolsa Auxílio do Frente de Trabalho. Isso não quer dizer também a extinção e nem mandar embora aqueles que foram contratados. Nós temos que avaliar a questão judicial e a viabilidade também da Frente de Trabalho. Perfeito. Plano de carreira e salários para os servidores públicos municipais. Nós recentemente conseguimos isso agora na cidade de Itanhaém, através de uma reivindicação de uma luta de vários anos também do CISPUME, e foi concedido, com muita negociação com a administração, envolvendo vários setores. Não foi ainda o esperado, mas foi implantado um plano de carreira, que existe até uma progressão salarial para os servidores. O seu governo, há possibilidade, ou teria a vontade política de tentar fazer essa implantação do plano de carreiras e salários do servidor público? Com certeza. Até porque eu tenho, como dito, um vice que é servidor público de carreira, mais de 25 anos. Então nós temos no plano de governo reservado a garantia de fazer o plano de carreira do servidor público de Mongaguá, coisa que nunca foi feita. Todo político prometia, e nós já temos essa elaboração, o início, a minuta desse plano a apresentar na campanha. Então é muito interessante, até reservando data base para reajuste salarial, progressão salarial, as garantias fundamentais hoje, como o quinquênio, enfim, tudo que é referente a um serviço público de qualidade para trazer esse resultado depois, para depois, com estrutura, com condição salarial,
o servidor poder fazer um serviço de qualidade. Perfeito. O sindicato também, como o senhor citou aí, o Sispom conseguiu também já em negociação, temos a garantia das perdas decorrentes da inflação, conquistou a data base com status de lei municipal, o que garante essas perdas decorrentes da inflação para a reposição justamente no mês de setembro. Tentamos aqui em Mongaguá, houve até uma apresentação para o presidente da Câmara no início desse mandato, só que parece que faltou haver vontade política para a implantação da database com status de lei aqui no município, candidato. O senhor, então, como o senhor citou, já teria previsto, então, essa garantia, pelo menos aos trabalhadores? Dentro de um plano de carreira. Dentro do plano de carreira, a gente oficializar uma database para reajuste salarial. Nós temos que entender que hoje a administração pública ela tem limites também. O orçamento municipal. Perfeito. Apesar de uma cidade pequena e uma cidade hoje com poucos recursos, nós temos que entender o limite que nós temos. Certo. Talvez aquele desejo nosso dos reajustes conforme a inflação, conforme algumas coisas a gente tem que entender a prioridade e a condição da prefeitura de realizar. Mas o diálogo, a conversa, a gente viabilizar tudo isso, pode ter certeza que dentro do nosso governo sempre vai estar garantido, vai ter uma reserva para a gente porque poder tudo depende, dialogar e verificar exatamente. Porque tudo depende da questão justamente de um estudo técnico-financeiro. Claro. Mas é justamente aí, porque também existem, como a inflação lá corrói, já também o município acaba tendo um crescimento também. Então, o senhor acredita que dentro de um estudo é possível fazer isso? Dentro de um estudo é possível, porém outras garantias a gente tem que dar para que não fique somente na questão salarial do servidor. Nós temos também a questão de qualificação desses servidores. Sim. Nós também temos uma questão de respeito aos servidores, a garantia jurídica, a garantia trabalhista. Hoje, no Mongaguá, tem muita assédio moral, muita perseguição, tem muitas questões também que a gente tem que adentrar, que são direitos e deveres que nós temos que dar aos servidores, não só na questão salarial. A questão salarial é um dos pontos. Tem, acho que, muitas coisas, desde cooperação ou convênios com questões médicas, questões odontológicas, questões jurídicas. Estariam já na questão dos benefícios. Benefícios que, junto ao sindicato ou prefeitura, servidores, nós podemos também dar de garantia ou dar de complementação a esses servidores, não só na questão salarial. Mas a questão salarial é justamente um dos maiores engodos, pelo que a gente percebe, porque assim, candidato, tem a reposição salarial, as perdas, aí não somente a anual da database, porque até tem uma ação ganha pelo sindicato, que foi feito, o jurídico fez essa demanda, e é decorrente daquela ação do salário mínimo e meio. Sim. Já está em precatório, falta agora a questão de pagamento. Obviamente que contamos com a legislação em vigor aí, que até 2020 isso daí possa ser sanado para repor isso para os servidores, mas num estudo feito pelo sindicato do último levantamento, existem setores que essa defasagem já chega a 40%. Então, realmente, só ter uma ideia, a defasagem salarial e as percas decorrentes desses chega a quantia muito alta. Tanto que quando acionada a justiça, os servidores ganharam essas ações. Sim. Hoje já está em precatório. O senhor já está ciente disso? Ciente disso, do que a gente pode enfrentar aí, até porque é uma antiga gestão que deixou a desejar nessa questão salarial, na questão do salário mínimo e meio, e hoje a justiça comprovou o direito desses servidores. Então nós vamos analisar isso daí num estudo bem técnico, porque realmente o orçamento municipal tem um limite, mas aquilo que julgava ser experiência para saber realizar o pagamento dos servidores, já viu que deixou, como você falou, um engodo aí, uma lacuna na questão salarial dos servidores da cidade. Perfeito, candidato. Agora, justamente, vamos entrar nessa questão dos benefícios, como vale-refeição, plano de saúde, vale-transporte. Quais são suas propostas em relação a benefícios para poder conceder? Já tem uma meta definida? Eu acho que a gente tem que inovar. Antes de chegar na questão do benefício, até
A gente verifica muito servidor da cidade hoje, ele almoça meio-dia na Guim Sarjeta, na calçada do banco. Exatamente. Algumas condições subhumanas, questões de uniforme, questões de credenciamento, crachá, questões do registro, transporte, vale alimentação, cesta básica, muitas das coisas nós temos que depois analisar em conjunto com o sindicato para trazer aí uma qualidade para o serviço deles, para a estrutura deles de trabalho. Hoje o transporte é inadequado, hoje a alimentação deles é inadequada, a vestimenta, o uniforme deles hoje é inadequado. Questão de EPIs também. EPI, CIPA, questão de segurança no trabalho, tudo isso daí nós vamos ter que fazer. Essas comissões também, a CIPA é outra coisa importante, que nós temos uma dificuldade não só aqui nesse município como em Itanhaém, sobre essa implantação. Sim. O senhor, em questão essas comissões, Com toda certeza, facilitaria isso daí para a administração, mesmo porque quando ocorre algum problema, igual esse exemplo que a gente fala às vezes. Que é um método preventivo até mesmo para a própria administração. Que acaba custando mais caro para a administração, né? O remediar hoje é mais caro do que o prevenir. Acaba gerando um prejuízo até mesmo para o contribuinte. Então é nisso que nós vamos ter que trabalhar. Então tudo isso está dentro de um plano nosso, de governo, não de carreira, mas um plano de governo, que a gente vai programar isso daí para os 4 anos, a viabilidade de tudo isso. Perfeito, candidato. Quanto à sede moral, o senhor fez essa citação, é uma das questões aqui que nós estamos abordando junto com os demais candidatos. O assédio moral, o senhor pensa em implantar algum dispositivo para coibir esse tipo de coisa ou ter essa parceria junto com o sindicato na questão de fiscalização mesmo desse tipo de prática, que infelizmente ainda ocorre? Isso, como o senhor sabe, também advogado, o senhor conhece que a comprovação é que é o grande problema. Sim. Mas também não podemos negar porque mediante o grande número de denúncias que existem. É óbvio que existem enganos, às vezes é questão de divergência pessoal no ambiente de trabalho. É um problema, às vezes, de clima organizacional. Mas o senhor tem a ideia de implantar alguns métodos para coibir essa questão do assédio moral? O sindicato é um grande instrumento para isso, de auxílio ao servidor e à gestão. Os próprios sindicatos, quando chega a demanda, a reclamação, ele é a representação desse servidor. Sim. A prefeitura, nós temos um organograma de diretoria, secretaria, se possível, os cargos que chefia, que também tem que ser responsáveis quanto a isso. Um funcionário hoje, quando receber uma assédio moral ou tendo alguma divergência, alguma questão, tem que se reportar diretamente ao Departamento de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e ao Gabinete do Prefeito, que hoje é a estrutura maior para isso. Perfeito. E os sindicatos fazer valer como questão de representatividade. Porém, quando a gente abre o governo, quando a gente abre o diálogo, quando a gente abre os conselhos, comissões, os departamentos terem a voz e direito, eu acho que tudo isso daí acaba sendo facilitado para não ocorrer problemas e não ocorrer, se ocorrer problemas, não ocorrer impunidades. Então, nisso que a gente fala da nossa gestão. Abrir o diálogo, a conversa, a porta aberta com a administração. Poder chegar a um prefeito, chegar a uma... Tem essa parceria, esse entrosamento, né? Um entrosamento a um departamento, a um sindicato, porque quando acontece isso, se houver, porque estamos passíveis de alguns erros às vezes, mas se houver algum problema, algum erro, algum assédio, não ser conivente com a... Conivente e não acontecer a questão da impunidade. Perfeitamente. Essa é a questão prioritária. Ótimo, candidato. Está aberto, então, agora o momento, se o senhor quiser fazer as considerações finais ou mandar qualquer mensagem que ache pertinente aos servidores, candidato. Fique-se à vontade. Legal, ótimo. Eu agradeço a oportunidade que a Sescum está fazendo com todos os candidatos. Nós vivemos na democracia, a oportunidade de nós nos apresentarmos. Eu vejo que servidor público em Mongaguá, além de servir para a prefeitura, além de servir a população, são as pessoas que fizeram a história de Mongaguá, que é uma história Mongaguá de um pouco mais de 50 anos,
não é uma história muito longa. Porém, a gente se depara muitas vezes com as pessoas que criaram, construíram o Mongaguá, construíram a prefeitura, construíram os departamentos, construíram os bairros, fizeram realmente a história. Então é nessas pessoas hoje que ainda estão construindo, é que a gente tem que se preocupar em cuidar, em reservar os direitos deles, em garantir, né, os seus benefícios, a sua representação. Eu falo no meu governo, no meu mandato, certamente não é um governo opressor, nem um governo de coronelismo, de perseguição. Nós temos que ter diálogo. Hoje não se faz mais política como antigamente. A cidade também cresceu, são mais servidores, são mais demandas, mais problemas. Tudo isso tem que ser uma cooperação desde prefeito, desde vice-prefeito, vereadores, lideranças, sindicatos, terceiro setor, associações de bairros, enfim, no geral. Então eu estou de portas abertas, realmente, como eu falei na entrevista, para que a gente possa dialogar e ver a melhor questão para Mongaguá. Sempre reservando o direito e as garantias, principalmente dos servidores. Eu agradeço ao presidente, a toda a diretoria da CISPUB, para a gente, o espaço hoje se apresentar um candidato novo, porém de novas ideias, né? Não é novo só de idade, mas novas ideias, modernizar a nossa gestão pública, dar qualificação à administração e realmente realizar um projeto de impacto. Então, é isso o nosso desejo e sempre à disposição com todo o terceiro setor da cidade para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigado, candidato.